No quadro Direito em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre medidas provisórias aprovadas na última semana pelo Senado Federal. Elas alteram regras de acesso a alguns benefícios previdenciários, como auxílio-doença e também o seguro-desemprego no caso trabalhista. Para explicar melhor essas mudanças, eu converso agora ao vivo com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez esclarecendo as dúvidas da população. Inicialmente vamos falar como que essas medidas provisórias chegaram no Congresso Nacional, como que o governo federal encaminhou essas medidas provisórias. Foi no finalzinho de 2014, não é isso mesmo? Lá em dezembro foi encaminhadas. Com quais propostas principais? Sim, elas foram encaminhadas em dezembro de 2014, passaram a vigorar em março de 2015 e as mudanças mais substanciais foram no quesito auxílio-doença, pensão por morte e seguro-desemprego. O auxílio-doença, ele continuou tendo a carência de 12 meses de contribuição, mas a principal mudança foi no quesito o quê? Perícia médica, que passou a ser o quê? Passou a poder se fazer convênios médicos com médicos que não fossem peritos do INSS para realizar as perícias médicas. Além disso, a empresa ficaria responsável por 30 dias de contribuição e não mais por 15 dias como era antigamente. Então, teria um custo maior para a empresa e, além disso, o valor da contribuição ele tinha o quê? Um subteto. Eu teria que verificar as 12 últimas contribuições para valorar o valor do benefício. Já na pensão por morte, se criou o quê? Se criou a carência do benefício de 24 meses e se fracionou a pensão de acordo com a idade do pensionista. E aí o que acabou sendo aprovado na semana passada, que agora vai para análise novamente da Presidente da República para sanção ou veto presidencial? Então, o auxílio-doença voltou a ser um pouquinho parecido de como era antes. A empresa vai ser responsável os 15 primeiros dias, depois, no 16º dia, é que ela encaminha o empregado para a Previdência Social para que ele possa realizar a perícia e para que ele fique a cargo da Previdência Social. Tá? Continuou em vigor o quê? O quesito dos convênios médicos realizados com outros prestadores de serviços que não os do INSS, porém, esses convênios médicos serão o quê? Serão fiscalizados pelo INSS. Então, você fez uma perícia com um ginecologista, mas você tem problema psicológico. Você foi lá, fez a perícia porque ele era conveniado com o INSS. O INSS vai ter o poder de revisar essa perícia médica realizada para esse segurado. E, além disso, continuou vigorando o quesito do subteto, que é o quê? Se você contribuiu durante sua vida inteira com o teto e no último ano você perdeu seu emprego e contribuiu com um salário mínimo, o seu benefício ele vai ser vinculado a um salário mínimo e não as contribuições da sua vida inteira do teto previdenciário. Por falar em contribuições, causa polêmica o fator previdenciário para quem vai se aposentar. O que as medidas provisórias tratavam disso? O que foi votado no Congresso Nacional e agora será analisado pela Presidente da República? Então, o fator previdenciário nada mais é que um redutor na aposentadoria que visa o quê? A expectativa de vida do segurado. Então, o INSS e o IBGE têm uma bola de cristal e sabe exatamente a data que o Antônio vai morrer. Então, é com base nisso que eles calculavam os benefícios. Hoje, eles criaram uma regra que se chama 85-95 ou regra Y, que a mulher vai ter que somar a idade, o tempo de contribuição para dar 85, o homem vai somar a idade e tempo de contribuição para dar 95. Não é 85 anos de idade e 95 anos de idade. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Ou seja, quanto mais cedo eu começar a trabalhar, mais cedo eu vou me aposentar. Não significa que eu vou me aposentar com 60 anos. Por falar nessa bola de cristal, a gente fala muito em igualdade de gênero. Por que esse cálculo não é igual? Por que o homem tem que se aposentar mais idoso do que a mulher? Por que não pode ser a mesma idade? Eles justificam essa diferença na idade por a mulher ela ter uma tripla jornada em relação casa, família, um maior ritmo de trabalho. Então, já se coloca isso. E tem as diferenças também na expectativa de vida. Hoje, a principal mudança na aprovação da medida provisória foi o quê? Que se tornou opcional essa regra Y. Ela não vai ser uma regra que vai ser imposta. Então, o que acontece? O trabalhador, ele vai
aceitar a regra Y ou vai continuar com o fator previdenciário. Então, ela se tornou opcional, o que gerou para a nossa presidente aí ela decidir se vai sancionar ou não. Algumas pessoas acreditam que ela não vai sancionar essa medida provisória dessa forma, essa lei dessa forma, e que ela vai apresentar uma contraproposta. Aí a gente vai aguardar. Sobre seguro-desemprego, a proposta original da medida provisória, que foi analisada pelo Congresso, por deputados federais e senadores, ela também criava um vácuo aí, vamos dizer, entre a concessão de um benefício do seguro-desemprego e outro. Qual que era a proposta original e o que foi aprovado pelos parlamentares federais lá no Congresso e agora será analisado novamente pela presidente? Então, o seguro-desemprego era assim, 18 meses o segurado deveria ter trabalhado numa mesma empresa para que ele recebesse a primeira vez o seguro-desemprego. Depois 12 meses e depois 6 meses, como era antigamente, né? Então, ele tinha que ter esse lapso temporal de trabalho contribuindo para que o quê? Para que ele tivesse direito ao seguro-desemprego. E da mesma forma, fazendo os cursos que eram oferecidos pelo sistema. Hoje, retirou-se esses 18 meses e passou a ser somente 12 meses. Então, eu tenho que trabalhar 12 meses ininterruptos para requerer a primeira vez o seguro-desemprego. A segunda vez, eu teria que trabalhar 6 meses para requerer o seguro-desemprego e fazendo o curso como já era anteriormente determinado. Mesmo após essa aprovação no Congresso Nacional, mesmo após sanção ou veto da Presidente da República, caberia recursos? A sociedade brasileira, a população brasileira poderia entrar com ações judiciais no Supremo Tribunal Federal ou em outro nível, outra instância do judiciário para questionar isso em relação a direitos trabalhistas e previdenciários? Na verdade, quando uma lei ela passa a vigorar, ela passa a ser as regras do sistema, né? O que pode acontecer é de pessoas questionarem a constitucionalidade ou não dessas regras. Já tem ações de inconstitucionalidade contra a medida provisória correndo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem algumas ações de inconstitucionalidade, principalmente por julgar inconstitucional a questão da carência para fins de pensão por morte. Eu não sei a data em que eu vou morrer, então eu não preciso de uma carência específica. Agora, uma principal mudança no quesito pensão por morte foi que se eu não cumprir os requisitos de carência e tempo de união estável para o requerimento da pensão por morte, mesmo assim eu posso receber o benefício por 4 meses. Tá? Foi uma mudança substancial que teve agora na aprovação da lei. Quando o governo apresentou essas duas medidas provisórias lá em dezembro, a alegação era a seguinte, era para evitar fraudes e uma economia para o caixa do governo em torno aí de 18 bilhões de reais. Qual que é a avaliação da OAB sobre essas medidas provisórias? Então, a OAB, ela concorda, sim, com alguns pontos da medida provisória, mas outros pontos nós achamos inconstitucionais, assim como a carência exigida aí para pensão por morte. Por isso, já foram propostas, inclusive pelas OABs nacionais e federais, a ação de inconstitucionalidade. Foi uma das entidades que ingressou com essa medida de inconstitucionalidade, foi justamente a OAB Federal. Muito obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Obrigada, estamos às ordens.